aí, galera, eu sou a Amanda. Eu sou a E Kathleen. seja bem-vinda a mais um episódio do podcast. Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like e já seguindo os jovens lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Igual os nossos Instagrams também tá na descrição Nosso do Instagram vídeo. pessoal. Exatamente. E a nossa convidada de hoje é a pastora Kélita. Como a senhora tá? Tudo bem, graças Seu a dia, Deus. como tá indo? Então, hoje tá tranquilo. Aqui na França é férias, né? 2 semanas de férias. graças a Então, Deus. deu pra Graças a descansar um Deus. pouquinho hoje. Agora mais criança em casa pra cuidar. É, mas pode levantar um pouquinho mais tarde. Graças a Deus. verdade. Vou chamar de mãe, tá, gente? Porque é minha mãe, deve ser. Pra quem não sabe, agora Exatamente, pra sabe. quem não sabe, é minha mãe. Mãe, conta um pouco. Se apresenta pra gente. Faz uma apresentação geral, assim, pra gente conhecer a senhora. Bom, eu sou a Kelly, pastora, né, também. E tenho 32 anos, tenho 3 filhos. Essa daqui é a mais velha, primogênita, Kathleen, Nathalie, Caleb. Sou casada com o pastor Julie Everton. Estamos aqui na França há 9 anos. E é isso, mais ou menos. Desde criança na igreja, nasci no evangelho, cresci, criada na igreja. Isso eram mais perguntas que estavam perguntando aí, né? Sim, daqui a pouco a gente vai falar de algumas perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram dos jovens, por isso que é importante vocês seguirem a gente lá. Me acompanhar. Exatamente. Agora a gente quer saber um pouco da sua juventude. Como é um podcast de jovens, né? A gente quer saber sua... A senhora é jovem, mãe, sim, mas a sua jovem 14, 16... Adolescência, praticamente. Exatamente, sua adolescência, sua Esses juventude, dias como aí foi? atrás. Esses dias aí atrás, tipo, 1900 e... Nossa. Nossa! Desculpa, 2000, tá bom? Sim. 2000, tá? Tipo, como foi o decorrer, sua caminhada e esses problemas assim. Problemas familiares também, sempre é bom colocar. Tadinho, mãe. É pra dar marketing. entendeu? exatamente. Entendi. mãe. Então, eu não tenho muito, assim, porque igual eu falei no início, eu sempre cresci na igreja, sempre no evangelho. Então, a minha vida era em torno da igreja, eu só ia pra igreja, e era só menina, jovem, só da igreja ali. Então, pra sair, a gente saía juntas, era comer alguma coisa, e depois pra casa, ou viajava junto pra cantar em alguma outra igreja. Mas foi assim, a minha juventude, assim. Não Entendi. tem muito nada, assim, do mundo. Não conheço, graças a Deus. Amém. Que bom. E por exemplo, na sua escola, tipo assim, você estudou no Brasil, né? Eu não tive essa oportunidade. Então eu sou bem curiosa com essas coisas. No Brasil, como foi, por exemplo, você ser filha de pastor e ter as outras meninas que não eram, pra você se enturmar com elas, se a sua mãe podia deixava, né, você sair com elas, ou Ser tinha aquela cristão. restrição. É, ser cristão na escola. Tipo. Bom, quando eu comecei na escola, assim, a gente morava numa cidade chamada Guanhães, Minas Gerais. Senhora Então, lembra? se esse vídeo chegar até aí, né, se esse Amém, podcast claro. chegar aí, um beijo pra todos vocês, muita gente conhece. Um beijo. E, tipo assim, lá era muito, muito frio. E a igreja que eu cresci, ela era muito rigorosa. E a gente não podia usar calça, então era frio, 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 e aí era só saia. Ai, E tinha gente. que ser no joelho a saia. E a gente cresceu assim. Aí a diretora até falava com os meus pais e tal, então deixa elas usarem e tal, porque tá frio, uma calça. Ou então um short saia, né? Porque na frente era sainha, sim, atrás era sim. short e tal. Mas não podia, não permitia usar calça. Então a gente só ia pra escola de saia. E tinha até uma norma assim da igreja e tal, que quando era assim para fazer educação física e tal, a gente levava esse papel para a diretora e aí a diretora via que a gente não poderia usar short nem nada. No caso, você não fazia esporte. Aí não fazia esporte. É tipo uma Eu não sabia dispensa disso. aqui na França. Mas aí tem um certificado médico e tal, que você não É, pode. religião não É, conta aqui religião não É. conta mais no Brasil. Então, né? assim, era muito, muito rígido, assim, em questão de escola. E aí depois eu fui crescendo, a gente mudou pra Ipatinga, eu acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. 10, 11 anos. E aí foi mais tranquilo, mas mesmo assim Sempre não podia usar sempre saia, sempre saia. calça. Deus. Na educação física. Às vezes a gente poderia tirar assim, só na hora da educação física, depois colocava de novo. Colocava o short, Já tinha depois mudado. colocava de novo.
mudado entre aspas, assim, né? Mas, assim, não era tão rígido Como era, antes. como antes. Sim, sim. E, e lá eu estudei, tipo, só uns 5 anos, mais ou menos, porque foi... Não, uns 4 anos, porque foi 2010... 2010. 2000 não, 2007... não corta. 2007 eu nasci, Não, mãe. é verdade, 2004. Uns 2000 aí, 2000. Mas a senhora tinha quantos anos? Por volta dos 2000. No 2000 anos. Não, eu vou falar a data também, não, gente. Não, não precisa falar. Um tempo atrás. Então, eu estudei lá uns 5 anos. E nesses 5 anos, assim, mais ou menos, eu tinha as minhas amigas, mas eu era também muito, muito tímida. E a gente, naquela época, não era de sair à noite, de comer, igual hoje, né? Juntar os amigos, sair à noite, depois do culto, pra ir comer. Não, porque não tinha muito isso. A gente pedia lanche, mas comia em casa mesmo. Não tinha essa de sair, assim. E aí também era muito tranquilo, né? Não tinha... Não saía, mas também não tinha perigo nenhum se saísse, se fosse pra sair. E em questão, tipo, da timidez, porque dá pra ver agora, igual nos cultos, você vai lá na frente, prega e já fala com mais... Como fala? Fluidez. Isso, fala com mais... Eu acho que fluidez. existe. Eu não sei. Fluidez? Fala essa palavra? Não existe fluidez, não, gente. Fala com fluido. mais facilidade. Fala com mais facilidade e não é tão presa, assim. Como foi pra vencer a timidez, tanto aqui quanto lá? Tipo, oportunidades que você teve, só que por conta da timidez você não conseguiu. Então, isso é um processo ainda que eu não tô 100%. Sim, mas Não, evoluiu muito. Mas evoluí bastante. Eu era muito, muito... Quem me conheceu, assim, uns 4 anos atrás, vê totalmente diferente a Kellyton de hoje. Então, eu era muito, 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 muito tímida. Até pra conversar e tal. E o pastor sempre foi, assim, mais desinibido. Então, sempre conversava e tudo. E eu sempre calada e quieta no meu canto. E até no Brasil também, né? Ele era pastor, mas, tipo assim, eu nunca... Não é que nunca. Eu não na frente ou pra cantar assim, porque eu fiquei mais por conta de vocês, das crianças. Eu preferi cuidar, acompanhava ele e tudo, mas ficava mais pra cuidar das crianças. E por isso eu não me envolvia. Até porque tinha já pessoas envolvidas lá e não precisava, não era o meu tempo de envolver. Aí até eu mudar pra cá, e aí nós mudamos pra cá e estávamos no ministério e teve uma separação e começamos tudo de novo e aí nós vimos a necessidade de pessoas, de estar ajudando e não tinha pessoas para ajudar, não tinha pessoas para estar ali na frente e então eu falei assim, não, chegou a minha hora. Mas com muita vergonha, muita timidez, tremendo lá na frente. Mas eu não desanimei. E eu tinha muito esse sonho, eu achava muito lindo as pessoas, principalmente mulheres, né? Pregando e tudo, eu achava a coisa mais linda do mundo. E falava assim, nossa, eu nunca vou fazer isso, porque do jeito que eu sou tímida, do jeito que eu sou vergonhosa, nunca isso vai acontecer comigo. E eu tinha aquela vontade, aquele desejo no meu coração, mas eu também não buscava, eu não lia, eu não ligava, assim. Queria, mas não dava espaço para Deus fazer na minha vida. Então, isso é muito importante. Se a gente quer, se a gente tem um desejo, se tem um sonho, a gente tem que correr atrás. Eu queria, assim, Deus, eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho. Aí eu queria que Deus visse e colocasse em mim, eu já tirava toda a timidez, e tava toda a Bíblia já e pronto. E não, a gente tem que correr atrás, tem que buscar, tem que estudar, e isso vai fluindo. Entendi. Eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal mandou. Lá no arroba dos jovens, na enquete que eu coloquei. Que a Amanda colocou, na verdade, né? Então, vamos lá. Mãe, da onde que a senhora veio? Tipo, da onde a senhora nasceu, a cidade que você mais viveu, assim. Não, eu nasci em Bocaiúva, Minas Gerais, norte de Minas. Só que eu não vivi lá muito tempo, porque o meu pai sempre, como ele foi pastor, aí a gente ficava mudando, sabe? De cidade em cidade, então lá eu não vivi muito tempo.
Vivi uns 3 anos, mais ou menos. Depois de grande já, com meus 14 anos, mais ou menos, que eu vivi lá. Mas desde pequena eu não ia, passeava, via minha família, passava férias e voltava para a cidade, onde meu pai estava pastoreando. Então a senhora viveu mais tempo Assim, andando pela cidade. assim. Entendemos, mas a gente entendeu. A Vários. gente entendeu o que você quis dizer. A cidade que eu vivi mais foi Guanhães e Ipatinga, assim, muito tempo. Mas você nasceu sim. em? Bocaiúva. Ah. Porque, tipo assim, como a gente já tava, minha irmã, acho que meu irmão ainda não estudava. Em época de estudo, então meus pais preferiram a gente ficar só em uma cidade para estudar e não perder, sabe? A escola, ficar mudando também, aí ficava conhecendo outras pessoas, então isso aí atrapalhava muito nos estudos. Aí a gente ficou já fixado em um lugar e meu pai que ia, ficava alguns dias lá sozinho, depois voltava, vinha ver a família e tudo, e depois ia de novo e a gente ficou ali com a minha mãe em uma cidade só. E quando seu pai ele viajava, você sentiu falta dele? Por exemplo, a ausência dele foi uma coisa que te afetou muito, que você sentiu assim? Sim, é claro, a gente sente muito. Hoje, por eu estar assim, tipo, no lugar da minha mãe, como antes eu vejo assim, nossa, minha mãe era muito corajosa, porque meu pai ficava, tipo, mais de um mês fora, pastoreando assim na igreja. Então ele vinha de mês em mês, aí ela que tinha que cuidar da gente, compra, essas coisas tudo aí, era ela mais sozinha. Então, com certeza fazia muita falta. E ele vinha, ficava poucos dias, era tipo caminhoneiro, ficava poucos dias e voltava de novo. Mas a gente entende o papel dele, entende, eu mesmo entendo esse tempo, né, que ele ia, viajava e fazia a obra do Senhor. Mas na época você entendia ou agora que você tem esse conhecimento? Tipo, o Não, titio, a entendi. titia. Entendia, porque a gente já era acostumado, assim. Sempre ele tava, assim, fora pregando, sempre ele tava, assim, fazendo. Então, e sempre porque também a igreja mandava para outro lugar, não era fixo. Tipo, de 3 meses, 6 meses, já mandava para outra cidade. Então, a gente já acostumava com... Mas era tudo em Minas Gerais, né? Era tudo em mim. Não, ele também foi para Goiânia também. Caraca, de Minas pra Goiânia é um chão, não? Eita. Eu É acho uma que sim. coisa. Tem outra pergunta aqui que eu achei ela. Que eu também fiquei curiosa. Que qual é a parte mais difícil de ser pastora e mãe? Pastor e mãe. Pastora e mãe. Então, como eu cresci assim nesse meio, não é tão difícil. Não foi uma mas surpresa, não- né? mas sempre via minha mãe, meu pai sempre nesse meio. Só que, assim, a gente tem que saber, né? Lidar com as duas coisas. Ter o tempo de ser mãe, o tempo de ser dona de casa, o tempo de ser esposa e o tempo também de pastorear, de cuidar, porque se a gente for olhar, toda hora tem uma ligação, toda hora tem uma mensagem de alguém precisando e tudo. E se a gente for olhar esse tempo, a gente fica o tempo todo atendendo as pessoas de fora e esquecendo os de dentro, então, de casa, né? Da família e dos filhos. Então a gente tem que balancear isso daí. A gente tem que colocar assim, ver as prioridades e também, principalmente a de casa, né? Da família. E também tem uma pergunta aqui muito interessante. Porque você nasceu no berço evangélico, né? Mas como foi o seu encontro com Deus, com o amado? Então, eu sempre cresci no evangelho e, assim, pra mim, depois que eu batizei, assim, que eu vi que, assim, foi sério mesmo, que eu comecei a me entregar mais, né? A sentir mais, a ver. Porque quando a gente nasce, assim, no evangelho, no evangelho, pra gente tudo é normal, né? Tudo é normal, a primeira vez que vai na igreja, o encontro que passa, a pessoa sentindo a presença do Senhor. Pra gente que nasceu ali é normal. Então, assim, eu comecei a ver mesmo
como é Deus, como eu encontro com Deus, como sentir a presença do Senhor depois que eu me batizei, que assim foi uma coisa assim mais séria, assim, nossa, é isso mesmo, Deus é assim mesmo, Jesus é assim e tal, e aquilo ali foi crescendo em mim, o desejo, a vontade de saber mais sobre Ele, de entregar mais a Ele, de orar mais, de buscar mais. Porque até então era, tipo, normal eu estar na igreja, normal eu ler, assim, por cima, normal, era tudo normal para mim. Mas ter aquele encontro verdadeiro mesmo com Deus, de sentir a presença dele mesmo, foi depois que eu batizei. E foi com quantos anos? Eu batizei com 17 anos, um dia antes de eu casar. Olha! Porque a igreja que eu pertencia podia casar só. Podia não. Pode batizar, é liberal batizar só depois dos 18 anos. Não pode batizar antes dos 18 anos. Como eu casei com 17, e aí eu já iria casar, aí eles me batizaram antes dos 18. Não sabia. Sim, porque no outro episódio, né, que quem viu, sabe, o meu pai, ele falou que na igreja que ele congregava só podia batizar depois quando tivesse 18 anos, né? E ele teve que esperar e que ele tava querendo muito. Era uma coisa que a senhora queria, tipo, eu quero me batizar e eu quero. Sim, era. E antes a gente tinha muito batismo, então juntava todas as igrejas, ia para a sede, as igrejas tudo das outras cidades e reunia ao redor do rio e ele ficava o dia todo. Então era muito bom, não é igual hoje, que piscina, assim, sabe? Não, reunia o dia todo ali. Sim. As crianças e fazia culto e cantava e depois ceava, tudo ali ao redor ali do rio ali. Então era muito bom. E aí a gente ficava com desejo, né? Nossa, será como que é batizar? Será como que é na hora de afiar a cabeça lá? Eu tive essa curiosidade, tal, eu tinha um certo medo, né? Porque será que eu vou afogar? Será que E fala que a gente vai morrer, né? Sempre falavam isso, desde pequena falavam na igreja que a gente ia morrer e tal, só que morrer na carne, né? E eu ficava com tanto medo, porque eu falava, quando eu vou me batizar, eu vou morrer, gente, eu não acredito. E eu ficava muito nervosa. Você teve essa sensação de nervosismo quando você foi se batizar? Porque você foi a única que se batizou com menos de 18 anos? Na igreja, antes de você sair? Ou você não sabe? Lembro. Mas eu acho que sim, Ela foi exceção, gente. Ela foi exceção. E você e o pastor se conheceram no encontro, né? Ele falou de igreja, não foi alguma coisa assim? É porque todo sábado a gente tinha o culto na sede. Eu era de um bairro, e aí os bairros todos da cidade reunia, e os jovens, né, ia no sábado pra sede da igreja. Sim. Eu acho que mais da metade das perguntas que o pessoal mandou é sobre o encontro que você teve com o papai, no caso o pastor. Todas, literalmente, a metade das perguntas foi tudo isso. Ele já respondeu, né? Sim, mas a gente tem a versão dele. Agora a gente quer a sua versão. Então, ele conta, né, que um dia ele tava afinando a guitarra e tal, lá na sede e tal, e me viu entrando. Eu tinha um cabelo muito grande, era maconha. Né? E entrando na igreja. E aí, eu acho que as minhas amigas passou por fora, sabe? Pra tomar água. E no bebedouro tomar água. E eu entrei no meio. E ele tava lá, afinando a guitarra. Só que até então eu nem ligava assim pra ele. Tava nem aí. Nem passava pela minha cabeça. Porque era minha amiga que gostava dele. Então eu nem tinha pra ele, não. E é interessante que ele tem um amigo muito em comum, e esse amigo, na época, até antes disso, esse amigo dele ia lá em casa e tudo, e conversava com a gente e tudo, e eu não via nada nele, então eu nem importava com ele, nem nada, assim, sabe? Não era amigo dele íntimo, mas eu não via ele assim como não tinha intimidade com ele, nem de conversar, nem nada. E aí ele vai e vê isso, e depois a minha amiga também começa a gostar dele. E aí ela fala, no caso ela conversa com ele, ele fala que já estava orando com
não era com outra, né? Tava pedindo a Deus outra menina, mas ele chegou com jeito nela e falou e tal, que ela era muito bonita e tal, mas já tava com outro propósito. Só que eu não sabia de nada até então. Ele falou que era, tipo, ela foi Que tipo, ela que ajudou, É. que literalmente ajudou você. o cupido. Que foi o cupido Foi. pra Depois, você e papai. depois que eu fiquei sabendo e tal, que aí a gente conversou, nós viajamos junto pra cantar em outra cidade e tal, que foi conversar. E aí eu comecei a olhar com outros olhares, né? Assim, o coração já começou a bater mais forte, né? Aí ela ficou sabendo também, só que, tipo assim, ela gostava dele, mas, se ele gostar, bem, se não gostar, tudo bem. Então, assim, sabe, ela era bem... Desapegada. Desapegada, assim, só de gostar e tal, e pronto. E aí, depois que ela ficou sabendo, aí ela foi ajudar a gente. Que bom, né? Que bom. Que bom. Tinha outra pergunta que eu esqueci. Peraí, deixa eu lembrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar, mãe. Deixa eu lembrar. Peraí. Tá, lembrei. Tava uma das perguntas que tava lá também. Qual foi, depois, né, que teve essa história toda de papai conhecer você, da sua amiga, que meu pai contou da última, você tá lembrando agora, pra gente saber a sua versão. Como foi os seus pais saberem que ele, né, queria ter um relacionamento sério com você? Porque o papai falou que você era nova, né? E ele já era mais velho, e aí como foi a reação dos teus pais saber que a princesinha deles encontrou o amado? Então, meu pai sempre foi muito sério, né? Muito, ele ainda é muito assim, como é que eu posso dizer? Muito sistemático, muito sério. Então é mais a minha mãe. Aí é a minha mãe que ficou sabendo primeiro e ia com jeito falar com meu pai. Mas, assim, eles levaram, assim, primeiro é um choque, né? Porque, eu nunca namorei. Ele foi o primeiro namorado. E eu era muito nova também na época. E aí foi um choque bem grande pra ela, mas ela já sabia da índole, né, dele, sabia que ele era um homem de caráter, que trabalhava, que era um homem de Deus, que servia na igreja e tal. Então, não foi tão difícil assim, não foi muito complicado. Mas foi com o tempo, né, no caso. E na hora de você, você casou com 17. E você não foi com 16, né? Que meu pai falou que foi com 16. Uhum. Você não era maior de idade. E pro vovô, que como ele era sistemático, como foi pra ele saber? Ai, meu Deus, ela vai casar com menos de 18 anos, como que vai ser isso e tal? Não, foi tranquilo, porque, assim, a partir do momento... Hoje que é meio diferente, né? Mas a partir do momento que eu comecei a namorar, ali já era para ser um casamento. Então, se ele permitiu eu namorar, ele já viu que teria um noivado e teria o casamento. Não ia enrolar tanto. Até porque também a igreja que a gente era, eu acho que era 1 ano, 2 anos para você namorar, noivar e casar. É 1 ano de Como namoro? assim? Pera. 1 ano de 2 anos. Namorava 2 anos. Acho que era 1 ano, não lembro certinho não. Mas era 1 ano pra você conhecer a pessoa, no caso, namorar, depois noivar e depois casar. Em 1 ano só? Ou é 1 ano pra cada? Não, em 1 ano. Nossa, muito rápido. Então. E isso é por quê? Porque a partir do momento que você começa a namorar, aí você já vai ter o propósito de casar com a pessoa. Você não vai enrolar, você não vai... se não der certo, a gente termina e pronto. Não, se você tá orando com aquela pessoa, se é a pessoa que você gosta e pretende, né, ter um relacionamento com ela, então pra que demorar tanto? É verdade, faz sentido. Não no seu caso. Tá? Sempre tem exceção. Sempre tem exceção. Foi o meu caso. Sempre tem a exceção, né, gente? Foi o meu caso. Tá. Isso é diferente. Qual pergunta? Eu sei, mãe, você me ama e você não quer que isso aconteça tão cedo. Amanda, tem mais perguntas aí que a gente não falou? Tem pessoas perguntando sobre o casamento, sobre o encontro. Uma pergunta bem aleatória. Qual é o seu nome completo, paciente? E manda beijo, manda beijo.
Beijo aí para as pessoas que estão mandando as perguntas. Muito boa. Meu nome completo é Kelita Galiede Ferreira Martins. Anotem aí pra depois dar autógrafo, tá, gente? É. Pra depois ela dar autógrafo. Só que aqui, né, eu não posso, não tenho meu nome Não de tem o Ferreira. Então é Porque Souza. não posso, então é Souza Martins. Ou só Madame Souza. Ó, E ainda chique. tira o Martins, né? Então é só Kelita Souza. Souza. Aqui é diferente, aqui tem um diferenciado. Nem o Kelita, porque assim. Não, mas depende, porque tem o sobrenome e o nome. É. Então fica Souza Kelita, mas dá pra É, usar. então. Só chama de É, Souza. só Souza, né? é verdade, faz sentido. Não, meu nome aqui não tem muita importância. Nossa, mãe. Nossa, Deus. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que esse aqui vai gerar um assunto grande. Então eu acho que essa é a última pergunta que a gente pode fazer. E depois a gente vai fluindo aqui a conversa. Como foi a senhora vir pra França? Era algo que você esperava? Não. Eu não tinha uma vontade, nem um desejo, nem um sonho, nada de vir pra França. O pastor, ele veio primeiro, ele veio em 2005 pra cá, a gente tava noivo quando ele veio. Noivo. 2005, porque a gente noivou, passou um ano, ele voltou pra gente casar. E aí ele gostou muito e tinha o sonho de voltar, né, pra cá de novo. Só que nós casamos e aí em seguida eu engravidei. E eu era muito apegado, né, aos meus pais. Nunca tinha saído, assim, de perto e tal. E como era a primeira gravidez também, eu era muito nova e não tinha muita experiência. E aí a gente preferiu ficar lá no Brasil e tal. Só que aí depois aconteceu algumas coisas também. Aí eu engravidei da Nathalie e passou uns 5 anos, mais ou menos, aí as portas foram se fechando e tudo tinha um propósito de Deus também, né? E ele recebeu um convite do amigo dele de Portugal para ele passar 30 dias lá, ministrar e tudo, e depois voltar para casa de novo. Só que aí esses 30 dias passaram e tal, e aí ele recebeu algumas profecias de Deus que ele não iria voltar agora para o Brasil, e que os sonhos que ele tinha, que direto ele tinha sonhos, que ele estava em Paris e tal, e acordava comigo e falava que estava aqui em Paris, que estava eu e as meninas também, porque até então não tinha o Caleb, né? E aí, só que eu nem ligava, porque eu não tinha vontade de vir pra cá. Então, ele falava, eu deixava ele falar. E aí eu disse, não, é interessante. Só que aí ele recebeu, acho que foi 2 profecias lá em Portugal. E de lá ele veio pra França. Porque aí eu falei assim, não, eu vou trabalhar e o dinheiro que eu juntar eu vou levar embora. E aí ele começou a ver, né, aqui as oportunidades. E aí ligava na época, era pelo... Orelhão. Não. Mas tinha. Não era, não tinha... Era pelo Skype, eu acho. Pelo Skype. Existe o Skype, é bem antigo. Existia? Você não lembra de velho? Existia o Skype. Era o Facebook e o Skype. Eu acho que Não era. tinha outro lá que o nome... Como é que não? Não era Facebook não, gente. Era outro nome lá. Não. Era o... Que até foi... Cortou. Banido? Aham. Orkut. Yakut. Yakut. Era o Orkut, não era Facebook, era Orkut. Era tipo um Facebook, né? Era tipo Facebook. Vai. Nossa, eu perdi muita foto lá que eu tentei entrar e não. Você acha melhor ter perdido ou... Não, porque tinha muitas fotos. Igual da Nathalie mesmo, as fotos dela, tudo bebezinha, tava lá no Orkut. Voltando ao assunto. E aí ele ligava e falava que aqui era muito bom e tal. Os amigos dele também, quando ele ligava, Tentando te falavam... convencer. Tentando convencer que era muito bom, o que eu achava e tudo. Só que eu não queria vir. Não quero. Quando a gente tá no Brasil, a gente acha que aqui é outro mundo, que é outra coisa. E coloca muito, muito porém. E aí ele foi insistindo, aí foi passando 2 meses, 3 meses e tal. Com ele aqui? E ele trabalhando e tudo. E aí eu falei com Deus, falei, Senhor, se for do desejo do seu coração, a gente tá lá, se for um propósito do Senhor, então coloca essa vontade, esse desejo, esse amor
pela França, porque eu não tenho, por mim mesma, eu não tenho vontade. Eu não tenho nem um pingo de desejo de ir pra lá. E foi quanto tempo pra Pra você cá. sentir vontade? Aí foi um mês e pouco, mais ou menos, que aí o Senhor foi e colocou a vontade, disse, não, tá bom, então eu vou. E aí era eu e as meninas só. Aí ele foi comprar passagem e tal, e organizando, eu tive que vender tudo, os móveis de casa, tudo, pra vir pra cá. A gente teve até que pintar a casa, né? Porque eu lembro que eu desenhava nas paredes da casa. E aí a gente teve que pintar as paredes e tudo pra entregar. A gente entregou a casa, não entregou? Sim, entregou. E seus Aí- pais? E aí eu fui morar com os meus pais. Porque eu tava pagando aluguel à toa, porque eu não ficava lá também, eu ficava mais na casa da minha mãe, dos meus pais. E aí eu entreguei a casa e ele comprou as passagens e tal. E aí até então deve que eu acho que eram uns 3 meses, mais ou menos aí. Só que aí quando ele comprou essa passagem, a passagem era falsa. E, e aí eu tive que trabalhar mais ainda porque na época, né, era muito dinheiro, 3 passagens. Hoje já é, imagina, 9 anos atrás, pra conseguir 3 passagens. E aí ele trabalhou, e aí conseguiu comprar as passagens novamente, até então, e aí deu 6 meses tudo nesse episódio aí. Dá pra fazer uma série, gente. Filme disso tudo. Pastora Kelita. Agora a pastora Kelita. Né? E como foi pra senhora se acostumar com o idioma, frio, né? Todas essas coisas que é totalmente diferente do Brasil. Conta a sua experiência. A experiência que... No começo é difícil a gente acostumar, e a gente chegou bem no frio mesmo, né? Foi. E é difícil, mas não foi tão assim, porque a gente morou também mais com brasileiro, com a igreja, com a casa que a gente alugou, a primeira casa, nós morávamos embaixo, em cima tinha os pastores, do lado tinha os amigos, na frente também, então era todo mundo brasileiro ali, então era como se fosse uma família. É tipo onde a Amanda mora, né? Que Só tem lá... brasileiro e português. E aí era como se fosse uma família. A gente sentia falta do Brasil, da nossa família lá, dos meus pais e tal, mas aqui também tinham eles que nos apoiavam e tal, e a gente não sentia tanta falta assim. E com frio, mãe? Hã? O frio, o idioma... Tá. O frio a gente vai acostumando, né? No primeiro ano é muito frio. Nevou quando você tava aqui? No seu primeiro ano? Não. Nevou bem pouco, sim. Não. Esse ano que não nevou, mas a maioria dos anos... A única vez que nevou muito foi na vez que as escolas parou. Aquela foi a única vez que nevou, assim, uau, desde quando a gente só tá um aqui. dia, só não neva tanto, assim. Literalmente. E eles tá cansado, então... Aí já derrete tudo. Não é igual lá nos Estados Unidos, Que fica e tal. muitos dias. E aí você tem que ir acostumando, né? Vestindo as blusas. Os milhões casados de blusas. necessários. O primeiro ano é mais, né? E aí depois você vai vestindo menos, vai acostumando. Corpo, né, depois você já acostuma. não sente tanto frio assim. Esse ano mesmo nem teve frio, né? Literalmente, foi bem aquele... Teve frio, mas nem igual os anos anteriores. Igual tipo quando nevou. No mês que... Não no mês que nevou, mas no ano que ia nevar, teve muito frio. Muito Igual frio. janeiro mesmo, a gente tá em fevereiro. A gente já tá em fevereiro. Nevou também. Fevereiro, 2 anos atrás. Nevou. 2020. E esse ano também o Natal nosso foi quente, teve sol. É verdade. E agora tá fazendo 11, 12 graus já tá... De manhã faz um friozinho assim. Mas é Aí aquele de frio tarde- insuportável. Então o verão desse ano vai... É verdade. Tô vai, ansiosa, hein? literalmente. E em questão da língua, é um pouco difícil também porque a gente convive mais entre brasileiros e portugueses, assim. Então, eu ainda não falo, não. Eu entendo bastante, assim, vou na escola e tal, mas da reunião e tal, mas eu não falo, porque eu não convivo, assim, no trabalho fora e isso dificulta um pouco, porque quando a pessoa trabalha fora, ela é obrigada a estar ali, né, aprendendo, ou então está trabalhando com alguém que é francês, então ela já aprende
com mais facilidade. Sim, verdade. E Mas a senhora teve uma época que a senhora estava fazendo aula de sim, eu francês? fiz, acho que foi 2 anos eu fiz curso. 2 anos? 2 ou 1. Aí eu engravidei do Caleb e aí eu parei. Não, mas até depois, eu já estava até no colégio. Caleb? Ah, é. Sim. Então, eu engravidei, parei, e aí depois que ele entrou pro colégio, eu fui de novo. Então foi 2 sim, anos. verdade. Foi 1 ano, depois a senhora parou e É. depois a senhora voltou. Eu voltei de novo. Mas Sim. o negócio é praticar mesmo, falando que realmente aprende. É, praticar, ver filme, ver a televisão, assim, ajuda bastante. Só que aí Vocês. como a gente tem acesso em português e tal, você fala Né? assim, francês. por quê? Aí Realmente, você vem a tá acostumado com a tradução nossa mesmo, É. então quando você vai ver no francês, você acha bem sem graça. É verdade, a E é dublagem. chato. A dublagem, Eu não é. gosto de francês. E aí porque eu não também sei. na escola, tipo assim, na escola, os professores falam, não deixa de falar português com eles. Então, tipo, acho que isso dificulta, né? Porque aí o Caleb não fala, a gente não fala francês com vocês e nem vocês falam com a gente. Só que, tipo, o papai chega e fala, traduz isso aqui pra mim, aí faz isso e tal. Só essas coisinhas mesmo, assim. Até porque se for falar, tipo, igual o Caleb na escola, pra ensinar, ou então pra mim falar com ele o francês, eu não vou falar corretamente igual a então professora ela ensina. ensina errado, no Então caso. eu vou ensinar errado pra ele. E aí ele tem que aprender o correto. E aí, então sim. a gente deixa pra escola ensinar, os professores ensinar. E a gente fala em casa o português pra não Não esquecer. esquecer, Porque se falar, esquece. Igual ele começou aqui, a Nathalie também começou aqui. Se a gente fosse focar mesmo no francês, eles não saberiam porque português. ela chegou com 2 anos aqui, aí ela já foi Direto pro pro maternal. maternal. Aí até a menina lá da maternal falou que não era pra falar em francês com ela, porque senão ela ia esquecer e tal. Que era pra gente manter a nossa língua de origem, né? É Em casa, verdade, isso aqui. sim. E lá E na lá escola. eles ensinavam, só que aí isso atrapalhou também minha mãe, porque aí a gente não falava francês com ela. Não fala até hoje, né? É Só verdade. quando precisa, assim, que fala. Mas em casa aqui eles não falam francês. Nem entre eles. É verdade. Porque não tem necessidade, todo mundo fala português, porque ela tá falando em francês. E tem uma última coisa que a gente queria saber. Tem uma experiência que você teve, que te marcou, que Claro, tipo, falou errado, É, alguma coisa. você nunca vai esquecer. Você, até hoje você lembra, desde 9 anos atrás, alguma vergonha que você passou que você nunca vai esquecer. Vamos dizer assim. Pensa, mãe, pensa que eu tenho certeza que tem. Eu tenho várias. Tem vários micos, né? Então conta o mais Que a gente deu, né? passa. Eu acho que o primeiro Conta alguns, as palavras, né? Que a gente lê muito errado. Porque Ah, aqui sim. escreve de um jeito e fala de outro. É verdade. Então a gente lê muito errado, assim, pra aprender a palavra é bem complicado. Um desses com certeza eu falei muita palavra até hoje. Falo muita palavra errada. Do bus, que quando a gente chegou aqui, porque no Brasil é diferente. Tem a carta, né? Tipo a Navigou no Brasil. E tipo assim, se eu quiser passar pra ela, pode passar na carta. Eu vou lá, pago a passagem pra mim. E aí, tipo assim, a Amanda não tem o dinheiro, na mesma carta eu posso pagar pra ela, entendeu? Você pode passar 2 vezes? Sim, eu posso pagar. E a daqui não, a daqui é só sua e Só passa sua e só de uma mais vez. ninguém. E uma vez a gente tava indo pra igreja e tal, e aí eu falei com a menina assim, então, passa a minha das meninas, que aí depois eu te pago, depois eu acerto com você. Ela assim, tá bom. Só que ela falou um tá bom pra não me deixar sem graça, né? Aí depois que eu fui, nossa, que vergonha. E a senhora pagou? Hã? A senhora pagou? Não, porque ela não passou. Vai pagar o quê? Sendo que não passa? Não tem como passar. Ela não pagou, mulher. Mas, tipo, depois que você foi entender, aquele Depois que eu fui entender que a Navigou aqui a carta é junto pra pessoa, não tem como ela passar pra outra pessoa. E eu achei que teria, igual no Brasil. No Brasil eu posso pagar, tipo, ela não tem, eu passo lá pra ela. Sim. Na minha carta passa pra ela, entendeu? Se aí, eu tenho dinheiro 2 lá. vezes? 3, 4, 5, tanto que eu quiser. Se eu tenho dinheiro na minha carta, se eu recarreguei ela, eu posso passar o tanto de vezes pra ela, entende? E aqui não. Também tem necessidade de pular catraca. Porque aqui não tem a catraca. Não tem a catraca do bus, mas tipo em... No... Como que fala? Gare
E estação. Na estação. Mas as estações e tal, tem. Tem, então. Aí depois que eu fui descobrir, perceber, assim, que não tem como pagar pra outras pessoas. Mas tem como comprar ticket. E ela não só comprou que quando a ticket? gente chegou aqui... Não, né? Que quando a gente chegou aqui, eu nem dinheiro eu tinha direito. E aí, então, mas eu nem pedi também pra ela comprar, porque eu achei que passava na carta. E quando ela passou, eu achei que ela tinha passado. Aí depois que eu fui descobrir que não existe E ela isso. nem foi, tipo, Não, ela foi gentil de falar que tá bom. Porque ela disse, não, deve que ela ficou sem graça. Ela disse, não, aqui não existe isso de passar pra 2, 3 pessoas. E você nem chegou a, tipo, tô... Não, aí eu achei que ela passava. Porque eu tava com ela e seu pai não tava. Aí eu falei assim, depois ele passa o dinheiro pra você. E aí ela falou assim, tá bom, eu achei que ela tinha passado. Então, você já tinha essa questão de andar de transporte e tal, não igual agora, né? Agora que Ela tá Madame Só anda amadora. de carro. Madame Só anda de carro. Não, eu não tinha tanto assim também, não. Mas poucas vezes que eu... As mais Quando a necessárias. senhora chegou aqui, até quando a senhora tava grávida do Caleb, você tá trabalhando, né? E eu lembro de a gente ir, tipo, teve um dia que a gente foi te buscar, até no ponto em Vila São Jorge. Você andava de trem, de bus, quando eu essas cheguei, coisas. antes, bem até no comecinho da gravidez, eu fiz, acho que foi 2 reemplastos, que eu trabalhei no Foi. lugar de 2 meninas, só que eu trabalhei assim. E depois eu parei, não trabalhei mais. Nossa, pra mim era... Fora, né? Fora, né? Porque em casa. Sim, mas pra mim, tipo, a senhora tava trabalhando já desde que a gente chegou aqui. Então, Não, eu trabalhei com seu pai pra fazer, tipo, os bancos. Aham. Ela que lembra que sim, fazia os bancos. Mas foi pouco tempo também, não foi muito tempo que eu trabalhei nos bancos. Mãe, a senhora sente falta, tipo, eu quero voltar. Tem uma hora que você dá um chute na cabeça e fala, eu quero voltar pro Brasil. Tem hora que você fala, Nunca deu? você não sente vontade? Só ir, passear, Faz matar 3 saudade anos, da né, que a gente família. não vai. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos. Mas já pra, aconteceu? pra morar, não. Assim, Nem quando, não. Nem quando chegou? chegou aqui, será eu Você quero deu um voltar choque pro assim, Brasil. meu Deus do céu. Não, porque eu já vim e já gostei de primeira, assim, já. Assim, E, tipo, se alguém chegar e... Não tem como, né? Mas se eles vierem... Eles têm medo, né, de andar de avião. O vovô tem medo de andar de avião e não tem por que eles deixarem o Brasil, né? Que eles têm várias coisas lá. Mas você tem vontade de trazer eles? Sim, pra passear. Sim. É que a coragem deles fica meio em Mas jogo, agora assim. eles só falando de vir, lembro. Colocar... Tirar uma Preparar fotinha, bastante eles, mas é meu avô, né, que tem medo de andar de avião, que eu falo. Pois é. Que é ele que tem medo, senão a minha tia quer vir, e minha priminha também, que a gente não conheceu ela ainda, né, mas se Deus quiser esse ano a gente conhece. Mas aí tu tem que preparar a casa, né? Porque espaço pra esse tanto de gente, acho que não vai caber, né? Porque... Coloca um colchão aqui na sala. Dorme no banheiro, na cozinha. Não pode. Então, Mas pra morar lá, eu não. Só se fosse, né? Um plano de Deus e tal, ou acontecer alguma coisa pra gente. Porque é o país da gente, né? O país de origem e tal. Então lá é o nosso refúgio. Então, no caso, se acontecer alguma coisa, lá. Mas pra morar assim é. Mas eu não sei, não. Porque, tipo, eu igual a Nathalie. A Nathalie, ela não gosta do Brasil. Ela não gosta de lá. Então, quando a gente vai pra lá, ela já conta os dias pra voltar. Então, tipo, ela só gosta lá da minha avó e da comida só. Porque pra ela não gosta de ficar lá. Então, acho que pra gente também ficaria meio... Sim, até porque a gente viu a maioria da nossa parte da nossa vida aqui, né? Então, acho que ficaria bem gay pra morar lá, pra adaptar com o calor, inclusive eu, né, mãe? Sempre tem a exceção. Sempre tem. Eu sou a exceção de tudo. Eu sou a única de tudo, né, mãe? Então, acho que é isso, né, gente? A gente conheceu um pouquinho, que eu acho que tem bastante, mas se vocês quiserem, a gente faz parte 2. Coloca aí nos comentários. Exatamente. Tem mais perguntas. Sigam a pastora no Instagram dela. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso. E, gente, já comentem quais convidados vocês querem, porque a gente traz aqui pra vocês. Se tiver no nosso alcance, a gente traz pra vocês.
Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, é sempre bom lembrar. Compartilha esse vídeo também, gente, e bora crescer cada vez mais aqui no canal e lá no Instagram dos jovens, tá bom? Então é isso. Deus abençoe. Exatamente. Antes de acabar, a senhora tem um conselho pra dar pros jovens, mãe? Sim, que o mundo que a gente está vivendo hoje é muito complicado, né? Muito difícil. Então, e tem muitas oportunidades, né? Tá tendo muitas oportunidades. E então, que o conselho que eu tenho para os jovens, para eles ficarem mais firmes aos pés do Senhor, buscar mais a presença de Deus, porque o mundo lá fora pode ser bom, mas ele também tem as consequências e causa muitas dores. E na presença do Senhor é muito melhor, você se enche da presença dele, busca ele cada dia mais e você é alimentado cada vez mais, e a alegria que você tem de estar na casa do Senhor, de estar na presença dele, não é momentânea, é para sempre. E lá você pode aproveitar aquele momento ali, mas depois você pode voltar para sua casa, onde você estiver, e a tristeza pode voltar, pode bater novamente. E na casa do Senhor você tem toda a felicidade do mundo, toda a alegria que Ele que nos dá. Então fica aí esse conselho para você também que está no mundo, queira voltar para a casa do Senhor, volte, o Senhor está sempre de braços abertos para te receber. Exatamente. Amanda, Falou você tem alguma tudo. coisa pra falar? Não, falou tudo. Deixar a Amanda sem palavras. Sem palavras. Isso, né? Então, gente, é com esse conselho que a gente vai deixando vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Até o próximo episódio, Até o né? próximo episódio. E ativem as notificações, porque vai vir umas coisas muito top pra vocês. Um beijo. Tchau. Tchau. Até o próximo episódio.